Olá pessoal, boa noite. Ontem eu entrei ao vivo aqui para poder falar sobre uma verdade importante, mas que não é fácil de ser compreendida. Você só compreende à medida que você percebe eu evoluindo naquilo que eu tenho para argumentar, né? Então eu disse que a santidade por si só, ela não garante casamento feliz. Foi isso que eu disse ontem. E aí, se você não ouve tudo que eu tenho para falar, você já vai dizer que eu estou dizendo que as pessoas não devem ser santas, que as pessoas não devem ter namoros santos. E aí, se você quer compreender de fato o que eu disse, assiste a live anterior, que você vai compreender que eu quis dizer que a santidade por si só, ela não é garantia de casamento feliz e que existem outras coisas que, em conjunto com a santidade, podem me trazer, então, a possibilidade, maior possibilidade, né, de um casamento feliz. Hoje, eu quero dizer que sim, que a santidade, ela tem um impacto no casamento. A santidade do namoro, ela tem um impacto no casamento, né? Portanto, eu estou deixando muito claro que, embora ela por si só não garanta a felicidade do casamento, ela tem um impacto. E qual seria esse impacto? Bom, casais que vivem em santidade no namoro, eles estão semeando honra. Eles estão semeando honra. Eles estão honrando a Deus. E quando nós honramos a Deus, Deus também nos honra. Quando nós vivemos uma vida de santidade diante de Deus, a consequência é que Ele vai nos honrar. O que nunca pode acontecer é que a gente acabe idealizando que o fato de termos sido fiéis a Deus em um momento, o fato de termos vivido em santidade em determinado momento, vai nos garantir ou nos proporcionar ou nos blindar de forma que a gente nunca vai viver dificuldade, que a gente nunca vai enfrentar problemas, ou seja, é uma matemática muito lógica. Eu sou fiel e acabou, a partir dali eu não posso mais ter problema, a partir dali eu não posso mais passar por situações difíceis, porque eu fui blindado, porque eu fui santo e agora eu tenho que automaticamente receber as consequências daquilo que eu fiz. Bom, não funciona assim com Deus. É claro que tem impacto, mas o impacto dela não é um impacto que me blinda. É um impacto, por exemplo, aquele que trouxe sobre a vida de Paulo um refrigério, uma alegria mesmo no meio de tribulações e prisões. Então Paulo aos Filipenses escreve uma carta da cadeia onde ele estava preso, e a carta é considerada a carta da alegria. Então vê se você consegue compreender. Não é uma questão de ser blindado, não é porque eu sou homem de Deus, mulher de Deus, não é porque eu tenho um namoro de Deus, é que eu vou ser blindado, que a partir dali algo mágico vai acontecer, uma bolha vai ser criada ao redor de mim, e nenhum dardo do maligno, nenhum problema, nenhum levante, nenhuma adversidade vai chegar até mim, não é por aí. Né? Então mesmo namoros que foram, mesmo casamentos que são frutos de namoro em santidade, eles também enfrentam problemas, eles também enfrentam dificuldades. Pastor Theo Fontes, Teodomiro, da igreja, a primeira igreja presbiteriana de Caratinga, online aí com a gente. Abraço, pastor. Então mesmo casamentos que são frutos de namoros em santidade enfrentam problemas. Então a santidade não blinda, a santidade do namoro não blinda o casamento de forma que o casal agora vai viver livre, leve, solto, feliz para sempre, sem nenhum problema. Mas a santidade do namoro vai impactar o casamento de forma que um casal que foi santo no namoro, ao viver dilemas, dificuldades, problemas, eles vão poder aplicar a santidade que viveram no namoro no casamento. Agora é hora de evoluir, subir para o outro patamar e ser santo no casamento e ter atitudes santas no casamento. Casais que não foram santos no namoro, eles, ao contrário dos casais que semearam uma semente de santidade, de honra e de fidelidade, eles semearam uma semente de desonra, de infidelidade, de pecado. E a Bíblia é muito clara, a Bíblia deixa muito claro que o que plantamos, colhemos. Né? Se eu plantei santidade, eu vou colher frutos de santidade no casamento. Se eu plantei pecado, eu vou colher frutos de pecado no casamento. Isso aqui é lógico, é claro. Óbvio que eu não vou acreditar que eu vou colher só coisas boas, porque além de eu ter plantado lá a santidade no namoro, a gente faz outras semeaduras ao longo da nossa vida que prejudica a nossa colheita lá na frente, né? Então eu posso ter sido muito santo no namoro, mas eu também tenho outras semeaduras que eu fiz e que de alguma forma vai prejudicar, impactar a minha vida.
Mas com respeito a essa questão da santidade, eu creio firmemente, do fundo do meu coração, que ela tem reflexo. Claro, ela tem reflexos. Toda boa obra, toda atitude de fidelidade, toda atitude de santidade vai refletir positivamente lá na frente. Então veja bem, vamos lá, vamos pensar, avaliar. Um casal que não foi fiel, um casal que não foi santo. Como eu disse, ele plantou uma semente de pecado e ele vai colher as consequências dela lá. Agora imagina um casal que, além de não ter sido santo no namoro entre os dois, também teve outros relacionamentos e desses outros relacionamentos, esse casal também não foi santo. Então nós temos aqui um histórico, né? Um casal que teve, uma pessoa que teve outros relacionamentos sem santidade, se relaciona com alguém que também teve outros relacionamentos sem santidade. E aí eles vão ter um relacionamento sem santidade. Portanto, eles já têm uma semeadura individual e agora eles vão realizar uma semeadura juntos. E aí, quando esse casal chega lá no casamento, além deles terem que colher os frutos da semeadura dos dois juntos, eles ainda vão ter que lidar com aquela semeadura que eles plantaram antes de se conhecer. Então o cara chega no casamento lembrando da antiga namorada que fazia determinada coisa de um jeito e agora ele lida com a esposa que faz uma coisa não tão parecida como aquela namorada fazia. Olha só o impacto negativo da falta de santidade. Comparação. A pessoa começa a comparar o parceiro, o cônjuge, com aquelas outras experiências que teve no passado. Ou seja, fulano fazia assim, fulano fazia assado, fulano tinha esse comportamento, eu queria que fosse assim, queria que fosse assado e o fulano não faz. Então já tem um reflexo negativo a falta de santidade, né? Eu conheço outras pessoas além dele e vou compará-la com essas outras pessoas e com o que elas faziam. Além disso, a falta de santidade, ela deturpa a realidade do relacionamento, né? Ela deturpa. Porque a realidade do relacionamento é uma realidade de auxílio mútuo. O casal se une para poder se auxiliar e não para se degradar. O casal se une para poder se ajudar. Ajudar o quê? A ser mais santo, a colaborar para a prática espiritual um do outro, de forma que as práticas dos dois contribuam para a santidade. Gente, meu Deus, é até complicado dizer sobre isso. Práticas contribuem para a santidade, mas quando eu digo isso, eu falo de coisas que o Espírito Santo gera em nós, que o Espírito Santo causa em nós e que nos leva a praticar coisas que nos impulsionam a viver em santidade. Sabe, porque eu não acredito que de nós mesmos possa fluir algum desejo de santidade. Porque o que o nosso corpo quer, o que a nossa carne quer é satisfação, o que a nossa carne quer é que o desejo seja suprido, e se não for o Espírito Santo nos iluminando, o Espírito Santo nos capacitando, a gente não vai querer nada de santidade. Então, longe de mim dizer que eu consigo ajudar o outro a ser santo sem o auxílio do Espírito, mas com o auxílio do Espírito, eu me uno a outra pessoa e sou responsável por contribuir pela pureza dela, no sentido de que eu não posso ser pedra de tropeço, eu não posso ser um instrumento de pecado na vida dela, eu não posso permitir que a minha presença na vida de outra pessoa leve ela para se afastar de Deus. A minha vida não pode ser uma pedra de tropeço. Então, nesse sentido, sim, quando você vive em pecado, você deturpa essa realidade de que a união deve ser feita para que um auxilie o outro, e inclusive auxiliar o outro a se aproximar de Deus. Inclusive auxiliar o outro a viver mais puro, inclusive auxiliar o outro a viver em santidade. Então ela deturpa a realidade do namoro e, consequentemente, lá na frente vai deturpar também a realidade do casamento, vai fazer com que esse casal viva de forma isolada e não unida, vai fazer com que esse casal tenha N outros problemas por causa da falta de entendimento daquilo que é o casamento, que é a necessidade de um contribuir, colaborar, auxiliar um ao outro. Beleza, então aqui nós temos impactos negativos. Quais? O impacto de que eu vou me apoiar nas experiências antigas para idealizar que o meu cônjuge faça aquilo que o outro fez. E outro, a deturpação propriamente dita do significado do namoro e do significado do casamento. Eu não auxilio o outro, eu não proporciono formas de que o outro se torne mais puro, mas acabe sendo pedra de tropeço, levando o outro para poder pecar. Ok? Ok. Se toda semente gera uma colheita, nada mais lógico de que depois de ter vivido uma vida de pecado, isso gere uma colheita negativa. Então, por exemplo, vamos levar para o lado da questão sexual. Se eu experimento a sexualidade, experimento o corpo do outro antes de entrar no casamento, eu estou ali
antecipando a recompensa do casamento para o namoro. Porque o sexo ele é uma recompensa, ele é a cereja do bolo. Né? Então, primeiro o casal se conhece, primeiro o casal vai se organizando, vai planejando, vai construindo o futuro junto no campo aqui intelectual, no campo dos planos, no campo dos sonhos, para depois comer a cereja lá depois do casamento, debaixo da bênção de Deus. Se eu como a cereja antes de estar no casamento, eu estou antecipando a recompensa do casamento. E aí eu vou me lembrar daquele filho pródigo, que ele vira pro pai e fala assim, pai, me dá minha parte que eu vou embora. E aí ele pega a recompensa, a parte, a herança e vai embora. Só que perceba, ele antecipa a parte, a recompensa, a herança. Para um filho receber uma herança, o pai tem que morrer. O filho pede ao pai vivo que lhe dê uma herança. Então, ele antecipa, ele vive a coisa certa no tempo errado. Porque era certo ele ter herança, não era? Um filho ter herança do pai, não é certo? Claro, é certo um filho ter herança do pai. Mas no tempo certo, no tempo errado, até as coisas certas se tornam maldições. Então, quando você experimenta no namoro a bênção do sexo que deveria ser desfrutado no casamento, você está antecipando a recompensa. Está experimentando no tempo errado a recompensa. E aí preste atenção, quando você traz essa recompensa que é para ser feita, para desfrutada no casamento para o namoro, ela perde o brilho quando chega lá no casamento. Ela não é mais tão impactante, tão emocionante, tão surpreendente, tão prazerosa como antes. Como não é, Júnior? Obviamente não é, cara. A partir do momento em que você tem as suas primeiras experiências antes, não queira que sejam as mesmas coisas. Gente, não existe não existe uma experiência que você tenha repetido várias vezes que ela seja tão intensa como na primeira vez. Não existe. A gente meio que amortece para aquela experiência, a gente vai criando algum tipo de resistência à sensibilidade dela. Então, se você já teve uma vida sexual com seu namorado, com a sua namorada lá no namoro, quando vocês se casarem, não espere que seja como na primeira vez que vocês fizeram enquanto namoravam. Então há um impacto. O impacto é a desensibilização do desejo, da experiência sexual também, porque nós antecipamos para o namoro o prato que deveria ser reservado para o casamento. Né? Ao contrário, acontece com aqueles casais que se guardam. Um casal que se guarda, ele vai ali contendo os desejos, vai guardando os desejos, né? Vai segurando a onda, e de repente, meu amigo, quando ele entra no casamento e ele agora pode desfrutar daquilo de fato e debaixo da bênção de Deus, meu amigo, a primeira experiência sexual de um casal que se guardou não tem como descrever. Um casal que se guardou para o casamento, que entendia o casamento como uma aliança estabelecida por Deus entre duas pessoas e ele, e entendendo isso, se guardou para poder chegar dentro do casamento e realizar todos os seus desejos sexuais dentro do casamento, debaixo da bênção de Deus, não tem como descrever a grandiosidade da experiência sexual de alguém que se guardou. Que chegou dentro do casamento e falou assim, eu sou seu, você é meu. Nós somos de Deus e agora vamos desfrutar de todo o prazer sexual que Deus reservou para aqueles que estão casados e ainda debaixo da bênção de Deus. Gente, não tem como mensurar a recompensa e a experiência fantástica que é ter se guardado. Então a santidade do namoro tem um impacto no casamento? Óbvio que tem. Óbvio que tem. O casal que se guardou agora, ele vai desfrutar de uma sexualidade muito mais intensa, de uma vida sexual muito mais forte, de uma vida sexual em que eles agora estão se descobrindo, estão se conhecendo, estão conhecendo o corpo um do outro, e agora sem vergonha, e entenda isso no mais amplo sentido, sem nenhuma timidez, sem nenhum tipo de constrangimento um com o outro e com Deus. Porque agora as mãos de Deus estão ali dizendo assim, eu abençoo. E meu amigo, fazer sexo debaixo da bênção de Deus não tem nada que supere isso. Nada que supere isso. Portanto, vale a pena viver em santidade? Óbvio. A santidade, sim, ela não vai nos blindar, mas ela vai estabelecer uma base forte para o casamento? Claro. Tem um impacto? Tem um impacto. Ela estabelece uma base forte. Santidade, ela vem do entendimento da palavra. E você lembra que lá em Mateus capítulo 7, Jesus ele diz que as pessoas que
entendem a palavra e praticam, ou seja, elas entendem os princípios de santidade e praticam, são como pessoas que construíram sua casa sobre a rocha? Pois bem, a pessoa que vive em santidade no namoro, ela está construindo sua vida, seu futuro, seu relacionamento, seu casamento, sua família sobre a rocha, que é a palavra de Deus. Consequentemente, está construindo sobre uma base firme e inabalável. Isso quer dizer que não haverão tempos difíceis? Óbvio que não. Jesus ele foi claro ao dizer que tanto a casa que foi construída sobre a rocha, quanto a casa que foi construída sobre a areia, foram açoitadas pelas enchentes, pelos ventos, pelas enxurradas. Uma caiu, uma não suportou. Qual a que não suportou? A que ouviu a palavra, entendeu e não praticou. Não foi santa. Por não ter sido santa, as tempestades e dificuldades da vida varreram aquela casa, varreram aquela construção. Mas aquela que foi santa, aquela que foi construída sobre a rocha, aquela que leu, entendeu e praticou a palavra, foi construída sobre a rocha, e vieram tempestades e foram tempos difíceis, foram tempos de lutas, foram tempos em que eles inclusive pensaram que não iriam suportar, mas eles saíram lá na frente firmes e fortes. Por quê? Porque ao estabelecer uma vida em santidade no namoro, construíram sobre a rocha, e a rocha é um firme fundamento onde você pode construir a sua vida na certeza de que mesmo no meio de lutas, de dificuldades, você construiu sobre o terreno certo, e ele vai resistir. Ele vai resistir. Então tem impactos. A santidade tem impactos. Aí estão alguns impactos da santidade no namoro. Vale a pena pensar, vale a pena refletir sobre isso, né? Portanto, eu acho interessante você pensar um pouco mais sobre, sim, a santidade por si só não garante casamento feliz. Mas, por outro lado, a santidade é um elemento importante para um casamento próspero, feliz, firme, inabalável. Ela é, sim, um elemento importante. Sozinha, não diz nada. Mas em conjunto, é um elemento importante, que deve ser vivido, que deve ser praticado. E se praticado, vai funcionar como uma base firme e inabalável para a construção de um casamento feliz. Entendeu? Compreendeu? Espero que você tenha compreendido. Pessoal, eu quero contar com vocês, com o apoio de vocês para uma situação. Estou precisando de construir aqui ao lado do escritório um muro, porque tem um barranco ameaçando cair em cima do nosso escritório. Como que você faz para contribuir? Simples. Clica no link da nossa bio e compre o e-book Guia do Jovem Cristão. Compre esse e-book, porque comprando ele, você vai estar contribuindo com a gente. Você compra, a gente recebe uma porcentagem da venda dele e a gente vai aplicar toda essa porcentagem na construção de um muro que ameaça cair sobre o nosso escritório. Misericórdia! Assim você abençoa a sua vida lendo esse e-book que é fantástico, que é incrível, capaz de abrir os seus olhos sobre namoro, santidade, pornografia, masturbação, depressão, ansiedade, faculdade, enfim, uma série de coisas. Esse livro vai impactar a sua vida em diversas áreas e você também vai estar contribuindo para o nosso ministério, para que a gente possa construir esse muro aqui, para que ele não venha afetar, o barranco que está caindo, não venha afetar o nosso escritório aqui, tá bom? Pessoal, boa noite! Obrigado pela sua paciência, obrigado por você ter ficado aí até agora. Se fez sentido para você, ó, clica aqui no aviãozinho, o aviãozinho tá aqui, ó, clica nele, manda para alguém, manda essa mensagem para alguém, porque pode fazer sentido para outra pessoa também. Forte abraço e até mais. Tchau, tchau.